Oba, e aí, como vocês estão? Bem, e falar do rodado Brasileirão Betano, que eu acho que está encerrada hoje. Após o derby paulista e o jogo do Cruzeiro com o Bragantino, que acabou 2-1. Gols de Vila Real e Christian e Hurtado fez o primeiro gol do jogo para o Bragantino. Vitória de virada. O Fluminense tentou, mas não deu. A lei 2 é muito forte. Pedroca fez 2 gols para o Flamengo e o primeiro foi um puta de um golaço muito massa. Começando o jogo, Fábio errou a saída de bola. Ficou com o Lino, tocou o Pedro ajeitou de costas e já virou chutando. E isso, 1-0 Flamengo. Fluminense tentou umas ameaças, mas não deu muito. E começamos o segundo tempo e pimba, gol do Pedro de novo. E aí o Fluminense teve boas chances. O Rossi estava querendo entregar a paçoca, mas não conseguiu. Mas aí, faltando 15 minutos para acabar o jogo, o Fluminense fez um gol com o Savarino, mas não foi o suficiente. O Flamengo ainda teve um jogador expulso, Carrascal, mas o Fluminense pressionou e não conseguiu chegar ao gol. O Botafogo empatou com o Coritiba 2-2. A Chape perdeu para o Atlético Paranaense, o que deu um refogo para o Corinthians, que é o primeiro time fora da zona. O São Paulo perdeu por vitória de 2-0 com uma expulsão. Um jogador de São Paulo chutou-lhe a cabeça do jogador do Vitória. Ainda conseguiu machucar o pé, pois ele é o cabeça de aço do Kung Fu Futebol. Os gols do Vitória foram de Kaká e Ramon, que ainda se enroscou com o Kaiser. Foi linda a cena. O Remo e o Vasco empataram em 1-1 após um temporal absurdo que atrasou o começo de jogo. Gols de Marlon e Gomes. O Mirassol perdeu em casa para o Bahia por 2-1 de virada, estava ganhando. Esse jogo aqui teve uma confusão com o cartão vermelho, mas eu não consegui, não entrei a fundo, então não sei o que aconteceu. Eu sei que teve ameaça deles abandonar o jogo, mas é isso. Perdeu, teve reclamaçõezinhas. O Mirassol tomou um gol no finalzinho, junto com as expulsões. O Santos de Neymar ganhou. Não consegui ver esse jogo, vi só o finalzinho. A partir do momento do gol do Moisés. Esse de Hulk pro Gabigol. Gabigol pra Moisés. Depois disso, o Santos se defendeu bastante. Teve uns contra-ataques com o Neymar, mas não evoluiu muito. Falaram que o Neymar jogou, né? Eu tenho medo de falar. Ele jogou bem. Não posso avaliar. Não vou pela onda dessa galera. Parece que foi a melhor partida dele de rendimento físico. E tivemos o Grenal, semana de clássicos, que foi um dos piores Grenais da história. Dos Grenais, em quesito técnico. Pra dar um pouquinho de esperança no Grenal, o zagueiro Vieri foi pro ataque e fez uma falta ridícula e foi expulso. Perdeu a bola no ataque e sentou-lhe a bicuda no cara. E foi expulso. E o jogo que sobrou foi o derby. E parecia que o Corinthians tava com a proposta de jogo melhorzinha que o Palmeiras. Tava usando muito a sua torcida, pressionando bem. Teve chances perigosas. Pela verdade, as melhores chances do jogo foi do Corinthians. Mas vamos desenrolar isso depois. Beleza, aí acabou um pouco o gás. O Palmeiras começou a querer impor seu jogo, mas não evoluiu muito. E aí já tava dando a confusão entre André e Andrés. Falta ali, aí os caras se desentenderam. Eu já tava vendo que isso aí podia dar um chabusquinho. E mais pra frente, o André sofre falta, o juiz marca. E aí acontece o lance. Porra, não pode acontecer. É um absurdo, é muita burrice. O André é expulso por gestos obscenos. Os mesmos que o. Os mesmos é foda. Os mesmos gestos que o Alan fez. Só que esse daqui foi num grau mais leve. Se ele tivesse dado um miguezinho a mais do que ele já deu, poderia ter evitado. Metido louco. Ah, minha virilha tava doendo. Ai, ai, ai. Poderia ser que desse bom. Mas burrice prejudicou o Corinthians. E aí, tô achando que o Palmeiras vai ficar melhor. Ficou. Mas o Corinthians ainda teve as melhores chances do jogo. Porque o Palmeiras não tinha dado um chute no gol até esse momento, creio eu. E aí o Corinthians se virou nos 30 e foi pro segundo tempo com a menos. Começou o jogo, Maurício, lá o Cataplimba. Bela defesa de Hugo, porrada. Diga-se de passagem, o melhor em campo. Junto com o Gustavo Henrique. Bidu jogou bem.
Teve uns probleminhas na marcação do Alan. Mas aí o Alan sobressaiu muito. E aí o Corinthians também teve um comecinho antes do chute do Maurício. Uma tentativa de bicicleta do Gabriel Paulista, que entrou muito piada nesse jogo. O maluco quis fazer de tudo pra fazer merda no jogo todo. Tava querendo ser expulso. Aí, pra ajudar, eu não lembro se isso foi antes do lance do Matosinho. Gabriel Paulista quase faz um gol contra. Defesaça do Hugo. Defesaça. Um D maiúsculo. Salvou o Corinthians. Já era a segunda merda. Que no primeiro tempo já tava batendo nos caras, apertando. Beleza. E aí, o Mateuzinho no enrosco com o Flaco. Não gosta. Dá-lhe uma tapa com a caneta esquerda na cabeça dele. E depois dá-lhe um tapão em cheio na cara do Flaco. E é expulso com razão. A gente sido expulso por 2 amarelos, mas aí o juiz entrou e deu vermelho direto. Mateuzinho fora do jogo também e deu tudo. Já tava ruim com 1 a menos, imagina com 2. Nada. O Corinthians teve as melhores chances, por incrível que pareça. Numa escapada com o Yuri Alberto, num vacilo do Felipe Anderson, que entrou muito mal no jogo. Muito mal mesmo. E a bola sobrou com o Yuri Alberto cara a cara com o goleiro. Se tivesse jogado o Kaique era gol, mas é isso. O Kaique jogou bem. O Diniz aí, ó, dando confiança pro moleque. O moleque enrolou. E aí o Yuri chutou em cima do Carlos Miguel e perdeu o gol. Aí mais pra frente teve outra chance com o Andreas Pereira na falta, perigosíssima. E o juiz estava perdido nesse jogo. Tudo que era pro Palmeiras ele marcava. Que foi o Alan fez uma falta antes no Ranieri e depois sofreu a falta e o juiz deu a falta do Palmeiras. Que poderia ter dado um gol perigoso. O Andreas bateu bem, o Hugo defendeu. Preferiu jogar pra escanteio do que tentar encaixar. E é isso. O Palmeiras foi um time inútil. Com 2 jogadores a mais, não conseguiu levar perigo nenhum. A melhor chance do Palmeiras foi com o Corinthians. Era o Gabriel Paulista fazendo um gol contra. A sorte do Corinthians que o Hugo defendeu. E o juiz, partida ridícula, pífia. Apesar de ter acertado nos 2 lances de expulsão. Mas uma partida ridícula. Isso que é bizarro. O juiz acertou nos 2 lances de expulsão, que foram os lances cruciais. Mas fez uma partida horrorosa. Muito lance dúbio que não tava marcando. Teve um lance que o torcedor do Palmeiras reclamou de pênalti. Pra mim não foi, porque o Gabriel Paulista pega de raspão a canela no Sousa. Mas aí se você quiser, pode dar pênalti. Pra mim não é. Teve outro lance do Flaco, que não analisaram, não teve nem replay na partida. O Flaco dando a cotovelada, pra mim é vermelho aquilo. Fora outros lances duvidosos contra o Palmeiras, que toda vez que iam mostrar, o ângulo era o pior possível. A câmera lá no Allianz Parque, que agora vai ser no Bank Park, filmando a jogada do Corinthians. E os lances que era pro Palmeiras, todos os ângulos possíveis perfeitinho. O que eu achei muito estranho. Não tô querendo insinuar nada. Mas cada jogo que passa fica complicado você não insinuar. Mas eu não estou insinuando. É só um fato. Pro Corinthians foi uma partida boa. Devido às circunstâncias. Mas poderia ter sido melhor. Seria lembrado igual o jogo do Jô, que fez o gol da vitória com um jogador a menos. Mas o Yuri Alberto não quis colaborar. E aí, pro lado do Palmeiras é só lamento. 2 a mais incompetência não conseguiu fazer. Elogiar o Diniz, que se fosse o treinador teria tirado todo mundo pra entupir de zagueiro e volante, defensor e fechar. Não, as substituições dele foi pra colocar Lingard e o Carrillo, que não são nada defensivos. E o Abel não, né? O João Martins, que covardia. 2 a mais, podia ter tirado um zagueiro lateral, não tinha necessidade. E botar um time mais agressivo, mas não quis. E é isso. Não dá pra avaliar o trabalho do Diniz. 2 jogos só. Aproveitar pra comentar aí da roda da Libertadores. Uma bela vitória do Corinthians, mas não bela partida. 2 a 0, 2 assistências do Galo. O Roberto perdendo o gol de novo, como sempre. Mas fez depois. Palmeiras se complicou lá. Fez um pênalti besta com o Maurício. Buscou empate com o belo gol do Sousa, que deu uma caneta no goleiro. E empatou. O Flamengo ganhou lá na altitude do Cuscuz. O mesmo nome do time Cuscuz. 2 a 0, mas com polêmicas. Um impedimento estranho que deram no gol do Cuscuz e anularam. E o lance do Plata que era pra expulsar. E não chamaram. Mais uma vez, Flamengo e arbitragem, né? Nessa Libertadores. Não nessa, né? Na Libertadores. Cruzeiro com uma vitória gigantesca lá. Não sei se era altitude. Acho que o Barcelona não joga na altitude. Importantíssima. Vai ajudar muito. Num grupo que é muito complicado. Eu considero o grupo da morte. 1 a 0 gol de Matheus Pereira. Assistência do Fagner.
Mas o Cruzeiro deu uma pressão muito. Não sei se foi desnecessário, mas não foi uma boa partida do Cruzeiro, não. Defensivamente, pode ser, conseguiu se segurar, mas produziu pouco, mas teve alguma chance. O Fluminense eu não vi, foi 0x0, deve ter sido chato pra cacete. Mirassol, vitória gigantesca, primeira vez que ele ganha e joga a competição internacional e o primeiro gol em competições internacionais do Mirassol. Parabéns ao Mirassol, ganhou do Lanús, um time tradicional argentino. E vamos ver a próxima rodada que já é quarta-feira agora. A Liga dos Campeões, que bizarro. O Barcelona, acho que ele nunca ganhou do Atlético. Não lembro disso. Na minha existência toda como ser humano. Seria até o título do vídeo se tivesse saído o vídeo na sábado. Não, sábado ou na sexta, porque eu tava esperando o jogo do Corinthians pra poder emendar tudo Libertadores e coisa. Eu acho que essa semana não vou fazer esperar. O jogo de sair na quinta, não vai ter o jogo do Palmeiras nem do Flamengo comentado. Então é isso, só vai ter do Champions. Voltando, o Barcelona mais uma vez se complicando. Todo ano, sempre um zagueiro faz merda e é expulso. O Barci, só que dessa vez ele não fez merda, porque foi sem querer. O Simeone foi malandro. Simeone Júnior. Deixou a perna, sofreu vermelho e daí saiu o gol de falta. E fudeu tudo pro Barcelona. Voltou no segundo tempo, deu um amasso. Mas num vacilo de novo, tomou gol. Torloff entrou e eu já sabia que ele ia fazer gol. Tá um maluco que gosta de fazer gol no Barcelona. Yamal jogou sozinho, carregou um monte de jumento. Jogou pra cacete. Se tivesse feito o gol, porra, teria feito uns 2 gols antológicos. Driblou 6 marcadores do Atlético. É o jogo da volta. Se tivesse o Rafinha, daria pra ter esperança, porque você percebe o quanto que ele faz falta. Mas aí, final de semana, o jogo ontem, o Barcelona ganhou de 4x1, enquanto o Real empatou com o Girona, com o Mbappé, meu Deus do céu. Partida horrorosa. Igual na ida, apesar dele ter feito o gol, mas o Neuer defendeu. Já estamos falando dele. O Bayern deu um amasso, um show. Só que o problema é que do outro lado não era o Barcelona. E eu não sei o que o Bayern tem que... Cara, ele morre de medo de humilhar o Real. Não é possível. Criou. Em 70% do jogo ele criou. 75 ou 70. Criou pra fazer 4, 5, 6. E não fez, não matou. E aí o Real teve 15 minutos de sorte. E o Bayern desligou. Que foi na hora que entrou o Davies e o Musiala. E eu, na minha ignorância, achando que ia entrar o Davies e o Musiala com ritmo de jogo, falei, agora o Real tá fudido. Vai entrar o Davies, correria pra caralho. Musiala com técnica. E não, os caras sem ritmo, fudeu o time do Bayern. E aí só deu um Mbappé nas costas. O Vinícius Júnior, partida lamentável, padrão seleção brasileira. Perdeu um gol, meu parceiro. Nível Yuri Alberto. Tá ligado? Driblou o Neuer, chutou pra fora. Faltou o recurso da cavada, meu parceiro. O Yuri também no jogo de hoje. É beleza, o Mbappé. Porra, o Neuer fez uma partida fodida. O que só aumenta comigo a moral de que ele é o melhor goleiro que eu vi na minha vida. Soprando o Buffon. Cacilhas, pra mim, não era masterclass. Tá ligado? Não é tipo nível Neuer e Buffon. Ou Courtois. É um bom goleiro. Mas eu não sei, tá ligado? A história do Cacilhas é muito foda. Então, eu não vi muito do Cacilhas. Nem do Buffon. Mas o pouco que eu vi do Buffon, o cara era foda. Eu vi mais o Neuer. Ou o Neuer, como diz o Galvão. Partida assombrosamente tenebrosa. Vai dar pesadelos para os atacantes do Real. E eu acho que na volta também. Mbappé 3 gols perdidos. O Vini 2. Mas não foi perdido. O do Mbappé foi. Do Mbappé também não, mas era cara a cara. O Neuer catou porque ele é um monstro. E a do gol do Real, puta merda. O Neuer ainda defendeu. A bola pega um pouquinho no meio da trave. Ela não ia ser gol. E o Real ia estar morto no jogo da volta. Aí o Real deu um abafo fudido. Deu muita chance. Poder empatar e virar. Eu já tava vendo o Bayern tomando a virada. Esse time é um bundão quando vê o Real. Incrível. E aí chegou os minutos finais, o Luiz Dias. Caralho. Tenebroso a partida dele. De jogador burro. Ainda saiu com gol. Um gol, bela jogada. Passe do Kane pro Gnabry. O passe do Gnabry sensacional. Era só o Dias fazer. E se ele não fizesse, vai tomar no cu. E o Olise, que você é louco. Que o Olise jogou. E o Carreiras, pelo amor de Deus. Partida triste do Carreiras. Não vou fazer o trocadilho. O Olise, para mim, foi o melhor em campo. Eu acho. Mas eu acho que o Neuer na frente. Que ele que decidiu. Desequilibrou. E no caso, se o Real toma. O Real.
o Real vira. Quem ia decidir era o Luiz Dias, porque puta que pariu. Teve 2 chances seguidas ele de matar o jogo, ele matou o ataque, em vez de matar o jogo. E agora vamos ver a partida da volta. Eu acho que se o Bayern confundir a vista e ver o Barcelona lá faz 6, ainda mais o Real que tá com a moral bem baixa. 3 jogos seguidos sem vencer. Mas futebol é isso, mano. Eu não duvido nada do Mbappé fazer 2 gols, o Bayern se cagar todo e não ganhar. Ou o Neuer falhar igual foi no ano retrasado. Aquela falha bizarra do chute do Vinícius. E aí o Paris ganhou do Liverpool tranquilo. Foi o único time da casa a vencer. O resto todos perderam. Gol do Kvaratskhelia, jogadoraço. Golaço da porra. Driblou todo mundo. Até minha mãe que tava passando na cozinha ele driblou pra fazer o segundo gol. O primeiro eu não lembro quem fez. Foda-se. 1-0. O Liverpool. O que eu vi não foi uma partida. Caralho, nossa, que partidaça. E é isso. Ah, o jogo do Barcelona. Erro bizarro de arbitragem. Porra, o pênalti. Escandaloso. O cara bateu tiro de meta, o jogador do Atlético pegou a bola com a mão dentro da área. Pênalti. E foda-se, né? A arbitragem não viu e foda-se. O Barcelona fez uma denúncia. Não vai dar em porra nenhuma. É isso. Ah, e o jogo do Real teve um puta pênalti no Liceu no final ainda e ninguém deu. Foda-se também. O time de Madrid foram beneficiados pela arbitragem, ajudados. Não tô querendo me ensinar nada. Falando que os 2 times de Madrid tiveram a sorte da arbitragem ser. Não é nula, né? A outra palavra eu esqueci. Ser inadimplente, não sei. Inconveniente com eles. Não quis prejudicá-los. Porque foi muito pênalti que o Carreiras faz nas costas do Ulisses, porra. Ele domina, ele só acerta as costas. E o do Atlético, o cara domina comum. Fora o Coque, que poderia ter sido expulso antes do Cubarsí, porque ele faz uma falta ferrada. O juiz não deu amarelo. E na sequência ele faz a outra que ele tomou um amarelo. Ele já poderia ter sido expulso. Fora que ele tava batendo muito. E todo mundo viu que, porra, se o Simeone não tirasse o Coque, ele era burro. E ele foi burro e não tirou. Ainda quis dar a chance do Coque ser expulso. Mas ele já tá sabendo que o Coque ia fazer merda. E ele não foi expulso. Depois tirou ele. Pra botar o 10, que eu esqueci o nome dele, acho que é Baena. E o Sorloth. E aí o Liverpool, partida fraquíssima. Padrão Liverpool dessa temporada. Um time morto. Sem vontade, sem porra nenhuma. Só quer perder. Agora que tomam 4-0 do City. Citão que tá chegando em Arsenal. Parabéns. Vamos conseguir pipocar de novo. Então agora só depende dele pra ser campeão. Pois domingo que vem teremos City e Arsenal. E a rodada atrasada. Se ele ganhar esses 2 jogos, ele é o líder do campeonato inglês. Parabéns pro Arsenal. E conseguir essa proeza. Falando em Arsenal, ganhou de 1-0. Gol chorado. De Havertz, eu acho que foi ele. E está com uma mão na vaga da semi. Mas eu não duvido deles perder em casa, que é o Arsenal. E se tudo seguir o cronograma, o Atlético passar, o Atlético já está confirmado como o atual vice da Liga dos Campeões, que eu acho que o Arsenal não passa. Não tem colhões. E aí o outro lado tá interessante. Que quem ganhar de Bayern e PSG será o campeão. Porque aí se for Bayern e Barça na final, porra, goleada histórica do Bayern. O retrospecto do Barcelona contra o Bayern é tosco. E Barça e PSG, não sei. Pode dar Barça pelo retrospecto, mas esse último jogo que teve o PSG ganhou. E o elenco do PSG tá muito mais encaixado. Mas, historicamente, em mata-mata, o Barcelona sempre passou do PSG. Tirando aquela vez que o Araujo eliminou, né? Foi expulso. Já falei de todo mundo aí, né? E eu acho que já falei de tudo que eu tinha pra falar. Então é isso. Semana temos Libertadores de novo. Vai ser até a Copa. Brasileirão, Brasileirão. Copa do Brasil. É Brasileirão, Libertadores, Brasileirão, Libertadores, Brasileirão, Libertadores. Depois Copa do Mundo e torcer pra nós ganhar essa porra aí. Minha primeira cobertura de Copa. Eu acho que eu vou conseguir cobrir. Mas eu sou vacilão. Não vou fazer vídeo. Tenho certeza. De alguns jogos. Espero que dê sorte. E é isso aí, galera. Fique com Deus. Falou.